Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Every individual has a choice to make. Toda pessoa tem escolhas a fazer. E essas escolhas dizem respeito a seus valores e como elas tomam decisões, ao que elas consideram verdade e ao que elas rejeitam. E há um princípio muito simples. Ou você aceita a palavra de Deus, a revelação bíblica, para formar seus valores, seus julgamentos, como você toma decisões, ou você segue os caminhos do mundo, adotando uma perspectiva mundana. E quando percebemos o que está acontecendo no mundo hoje, em relação ao principal ponto que veremos na passagem desse estudo de hoje, veremos que o mundo está em desacordo com os valores, com a perspectiva, com o julgamento de Deus. E o que iremos falar não é politicamente correto, mas é a verdade do céu que precisamos abraçar, se formos seguidores do Messias e Yeshua. Se acreditamos naquele que o mundo chama de Jesus Cristo. É simplesmente incompatível com a verdade aceitar aquilo a que Deus diz. Não! Aquilo a que Deus diz, isso é uma abominação. Ou aquilo que Deus diz, isso é muito perigoso. Então, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1. Este capítulo pode ser considerado um discurso de ódio, mas está longe disso. Vamos falar sobre homossexualidade, lesbianismo, e não é que tenhamos ódio dessas pessoas. Deus nos ordena a amá-los. Na verdade, queremos o melhor para elas. E a questão é simples. Se alguém está começando a ter um comportamento, a fazer algo que é prejudicial a si mesmo, aquele que se preocupa com essas pessoas, aquele que as ama, aquele que quer o melhor para elas, essas pessoas vão falar claramente com amor, com verdade, e vão compartilhar com elas que essas decisões, que esse estilo de vida não é o melhor para elas. É um ato rebelde e vai contra a ordem de Deus. E é justamente isso que realmente acontece. Existem aqueles que se rebelam contra a ordem de Deus, contra a estrutura que Ele estabeleceu. E repito, isso vai se tornar um problema maior para os crentes. Isso vai exigir uma decisão entre nós. Vamos abraçar os padrões do mundo, o que o mundo diz ser aceitável e bom e apropriado? Ou vamos permanecer fiéis e não comprometer os padrões de Deus? Então, você pode pensar que não existe amor nisso que é dito, mas garanto a você, de coração, que existe. Queremos que as pessoas façam a vontade de Deus por apenas uma razão, por sabermos que este é o melhor lugar onde elas podem estar. Agora, vamos começar em Romanos capítulo 1. Na semana passada, concluímos com o versículo 25. Então, obviamente, vamos começar com o versículo 26. Lembre-se do que aprendemos na semana passada. A Escritura fala do fato de que Deus colocou dentro de cada ser humano, de toda a humanidade, o conhecimento de que Deus existe. Dissemos que isto é principalmente feito por meio da consciência. No versículo 19 deste primeiro capítulo de Romanos, Deus diz que todas as pessoas sabem que Deus existe. Por quê? Porque Deus colocou esse conhecimento dentro delas. Portanto, se elas não agirem de acordo com esta premissa, elas a estão desafiando, agindo como rebeldes. E aqui está o princípio primário que estou compartilhando nesse estudo.
que há efeitos adversos. Há consequências extremamente negativas quando rejeitamos a verdade de Deus. Quando Deus revela algo para nós, como Ele faz claramente nesta palavra, veremos que isso não será uma questão de diferentes interpretações. A palavra de Deus aqui está muito clara. Não é uma questão aberta para debate. É simplesmente a seguinte questão: será que nós aceitamos isso? Será que concordamos com Deus? Será que nós temos nossos julgamentos de valor para concordar com os padrões das Escrituras? Ou será que vamos rejeitar tudo isso? Novamente repito, eis aqui o princípio. Quando rejeitamos as coisas que estão nas Escrituras, quando somos rebeldes, isso tem um efeito muito negativo em nossa vida. Então é por isso que nós estamos assumindo esta posição, porque é correto fazê-lo e porque queremos alertar os outros com amor, não com ódio, não com malícia, mas com amor, com compaixão, desejando o melhor de Deus para todas as pessoas. E você nunca experimentará o melhor de Deus, a menos que esteja abraçando a verdade dele. Simples assim. Então, vamos começar. Olhe comigo para o versículo 26. Lemos aqui: por isso, do que se trata? O que é isso? É rebeldia, é rejeição, é dizer não para o que Deus colocou em sua consciência. Você simplesmente discorda da mensagem de Deus. E quando você discorda dela, quando você a rejeita, o que acontece? Essa provocação vai produzir algo negativo na vida de uma pessoa. O que Deus está fazendo é revelando uma lei espiritual. Quando dizemos não à verdade de Deus, isso resulta em consequências, provoca alguns efeitos. Sim, há consequências. Portanto, lemos qual seria uma dessas consequências. Ele diz: por isso, Deus. Aqui falamos do Deus, do único Deus. Deus os entregou às. E o que vem a seguir? As paixões de desonra. Isso significa que, quando você rejeita Deus, isso terá um efeito negativo dentro de você. E você ficará apaixonado, desejoso dessas coisas que o levarão à sua desonra. Agora, percebemos uma clara relação. Deus dá a verdade para que possamos refletir a sua glória, para que possamos ser usados por Ele. Que privilégio é ser escolhido por Deus para servi-lo. Quanta honra! Mas quando dizemos não para a verdade de Deus, estamos dizendo: Senhor Deus, eu não quero servi-lo, eu não quero obedecê-lo, não quero fazer parte da sua vontade. E, portanto, por causa disso, existe uma lei espiritual que é, quando alguém pensa desse jeito, lemos aqui: por isso, Deus os entregará às paixões de desonra. Agora, ele vai dar um exemplo dessas paixões. Porque também as fêmeas vão trocar o uso natural por aquilo que é contra a natureza. Agora, quando ele fala sobre a natureza, ele está falando sobre uma ordem divina que Deus criou. Vemos isso quando voltamos ao livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, o ser humano, como homem e mulher. E Deus os colocou do relacionamento de aliança chamado casamento. Dessa forma, vemos esse princípio na Escritura: um homem, uma mulher, casamento. E quando falamos sobre intimidade, é entre um homem e uma mulher dentro desse relacionamento de aliança. Essa é a ordem natural que Deus nos deu. E quando alguém rejeita isso, eles fazem isso porque eles desafiam a Deus. Eles sabem mais, eles conhecem a verdade. A Escritura diz que Deus colocou isso neles. Eles sabem disso, mas eles estão agindo com rebeldia. Repetindo, quando você se rebela, quando você opta por desafiar, quando você diz não aos padrões de Deus, à ordem de Deus, o que vai acontecer, como vemos na segunda metade do nosso estudo, é que haverá alguns resultados muito negativos na sua vida.
Agora, vamos ver como essa provocação várias vezes se manifestará numa pessoa. Diz aqui, porque também as fêmeas. Está se falando aqui sobre as mulheres de uma comunidade. Elas vão trocar, ou seja, mudar a ordem de Deus, trocá-la por outra coisa. O uso natural por aquilo que é contra a natureza. E do que estamos falando aqui? Estamos falando que, ao invés de um homem e uma mulher juntos, num relacionamento íntimo de uma aliança conjugal, aqui está se falando sobre mulheres com mulheres, lesbianismo. Então diz, olhe para o próximo versículo, versículo 27. Da mesma forma, também homens. Primeiro ele falou sobre as mulheres, agora está falando sobre os homens. Os homens deixando. Uma vez mais, Paulo usa a mesma expressão, o uso natural da mulher, significando como a intimidade, a união entre um homem e uma mulher, por causa dessa provocação, por causa dessa rejeição, dessa rebeldia, vai se manifestar em si dessa forma. Vão deixar o uso natural da mulher, se queimarão. Esse último verbo está na voz passiva. Ou seja, eles vão ser obrigados a se queimarem. Essa natureza passiva que a voz passiva mostra. Essa é uma consequência. Quando você desafia a verdade de Deus, isso provoca uma mudança. E essa mudança é essa. Eles se queimarão em seus desejos uns para os outros. O que significa uns para os outros? Homens com homens. E observe o que Deus diz. No versículo anterior, falávamos sobre lesbianismo. Agora, neste versículo, é uma referência clara à homossexualidade. E a razão pela qual precisamos falar a verdade é por causa do que diz aqui. Por causa disso, por estarem homens com homens, nesse tipo de comportamento ímpio que a Escritura chama de abominação, aqui diz que eles estão trabalhando. E é exatamente isso que esse verbo significa. Trabalhar, produzir, causar, provocar. Eles estão trabalhando. E a implicação é que eles trabalhavam para si mesmos, em si mesmos. E depois, o que acontece? Nós vemos um termo que significa vergonha, que é uma palavra muito forte para descrever alguém que está se comportando de maneira vergonhosa. E essa maneira vergonhosa sugere, e preste bastante atenção, sugere culpa. Culpa diante de Deus. E essa vergonha será punida por Deus. Então aqui está a minha motivação. A Escritura diz que Deus não se alegra, não gosta de ver nenhum ser humano punido. Mas ao invés, o indivíduo que se arrepende, todos nós precisamos, pois todos nós lutamos contra o pecado. Estamos falando sobre alguns traços pecaminosos específicos hoje, mas todos nós, eu também, você também, todo mundo luta contra o pecado. O que Deus está dizendo é que, se quisermos encontrar libertação e ajuda do céu, para que possamos caminhar dignamente, de maneira adequada, de maneira agradável a Deus, para que possamos dar um testemunho agradável a Deus, nós precisamos, antes de tudo, abraçar os padrões de moralidade de Deus. Precisamos concordar com Ele. Depois, precisamos nos arrepender, nos afastando do pecado. Esse é o desejo para abraçarmos o estilo de vida de Deus, a vontade de Deus uns para com os outros. E todos nós lutamos contra isso. E Deus sabe disso, mas Ele nos ajudará. Mas se nós, e aqui está o problema, se alguém disser, não, eu rejeito os padrões morais de Deus, eu vou escolher o meu próprio padrão, eu vou determinar o que é certo e errado para mim. Um crente não pode fazer isso. Para que um crente seja salvo, ele tem que concordar. Pode até ser que ele não tenha todo o entendimento, mas ele tem que concordar sobre o pecado. E está muito claro aqui. Outros lugares na Bíblia falam sobre essa questão. E da mesma forma, Deus é contra a homossexualidade. Deus é contra o lesbianismo. Ele considera os dois uma abominação. Ele fala sobre isso de maneira muito negativa. Entretanto, alguém pode estar lutando com esse problema em sua vida. E como eu disse, todos nós lutamos contra o pecado.
Mas se nós não concordamos com os padrões de Deus, nós o estamos desafiando e, por isso, não estamos num relacionamento de aliança. Muitas vezes eu recebo a seguinte pergunta: alguém pode ser homossexual e ir para o céu? Veja, todos nós nascemos com uma tendência pecaminosa. Nós temos essa natureza pecaminosa. Então, se uma pessoa disser, sim, eu concordo com os padrões de Deus, isso está errado, isso é pecaminoso. Assim como muitos outros pecados com os quais as pessoas lutam. Eu concordo, eu preciso me arrepender, eu preciso me afastar disso, porém eu luto. Eu acredito no que o Messias fez e acredito que sua morte, que o derramamento do seu sangue, não apenas me dão o perdão, mas também o ministério do Espírito Santo. E por confiar no Espírito Santo, não vou me envolver nessa atividade. É difícil, eu luto, porém afirmo que isso é o melhor de Deus para mim. Essa pessoa está salva, ela pensa da forma certa, ela luta como todos nós lutamos. Mas se alguém disser assim, eu sou um contestador, vou abraçar esse estilo de vida que o mundo abraça, que o mundo aprova, não entendo que isso seja pecaminoso, eu não concordo, essa pessoa não é salva. Essa pessoa não vai estar no reino de Deus porque ela nunca se arrependeu. Quando olhamos para as Escrituras, está muito claro. Paulo diz que esse comportamento produz vergonha. E o que mais? Veja no final do versículo 27, onde também fala sobre a recompensa, que é um pagamento. Neste contexto, é um pagamento no sentido de punição, que é uma palavra muito importante. Em algumas Bíblias está escrito que é adequado, mas não é essa palavra adequado. É a raiz da palavra grega dei, que significa algo que é absolutamente necessário. Então essa recompensa, essa punição, essa resposta de Deus é absolutamente necessária por causa de seus próprios erros. Assim está escrito, que eles irão receber essa recompensa, esse pagamento, esse julgamento, essa punição, pois é necessário, dos padrões de justiça de Deus, que ele castigue esse tipo de erros que eles cometem em si mesmos. Veja agora o versículo 28. E assim, como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, tudo isso nos faz voltar ao que já falamos, que na parte 3, vimos na semana passada em nosso estudo, que Deus diz que ele coloca o conhecimento de Deus dentro de todo ser humano. E o que vemos aqui é uma rejeição, pois eles se recusam a considerar, quanto ao seu comportamento, à sua fala, que Deus existe, que eles aceitam a Deus. Então, por eles não se importarem com isso, por não aceitarem a Deus, uma vez mais está escrito: Deus os entregou a um sentimento. Alguns dirão um sentimento depravado, mas literalmente a palavra diz respeito a um sentimento que não comprova, um sentimento que não se importa em saber nada de Deus. E por rejeitarem o conhecimento de Deus, eles vão ter um sentimento desprovido de qualquer conhecimento de Deus. É por isso que eu digo que se alguém disser, não, eu abraço esse estilo de vida que é tão popular, tão falado nos dias de hoje, eu abraço aquela sigla que é sobre homossexualidade, lesbianismo e transgênero e todo tipo de comportamento que Deus considera herege, mas de acordo com seu plano para a humanidade. Então, Paulo diz que Deus, com base nisso, nessa provocação, ele os entregará a um sentimento que comprova que eles não pertencem a ele. Continuando, diz aqui que eles vão fazer isso, ou seja, para fazer as coisas que não convêm. A palavra que vem a seguir significa adequado, apropriado. Provavelmente, de acordo com o pensamento hebraico, poderia ser usado o termo halahá, que significa a lei judaica, ou seja, a lei que Deus deu ao povo judeu, aquilo que é apropriado. E existe uma relação inerente entre lei e justiça, o que veremos em alguns minutos, quando Deus vai falar sobre rebeldia contra a retidão, aos seus padrões de justiça. Continuando, eles vão fazer as coisas que não são adequadas. Olhe agora para o versículo 29. No versículo 29, começamos com uma parte que fala sobre consequências negativas.
Aqui temos um comportamento que surge como consequência de se rejeitar o conhecimento de Deus, de se rejeitar seus padrões. Quando alguém agir assim, não faz diferença se for homem ou mulher, judeu ou gentio. É um princípio, uma lei do céu para a humanidade. Assim, quando alguém rejeita esse princípio, quando alguém se torna rebelde e contestador, surgirão consequências negativas. Já já, vamos ver quais são elas. Novamente, isso não é discurso de ódio. Eu sei que as pessoas podem até dizer, cara, você é fanático. Você está professando sobre coisas que estão desatualizadas. Mas o que falo não é baseado em ódio. É baseado em amor e na preocupação de que, se alguém continuar pensando assim, veremos como esse pensamento afeta seu julgamento, seu comportamento e aquilo que se tornam, como pensam e o que fazem. Agora, olhe no versículo 29, onde diz: eles estão cheios de todo tipo de... Novamente, a frase está na voz passiva, que significa que esse tipo de pensamento provocou essa reflexão. Aqui está o resultado, aqui está a consequência negativa deste comportamento e desta mentalidade. Está escrito, estão cheios. A palavra usada para estando cheios significa que aconteceu no passado. Ainda está acontecendo hoje e vai piorar no futuro. Estando cheios de todo tipo de... E veja os substantivos que se seguem. Estando cheios de todo tipo de iniquidade, imoralidade, e geralmente trata-se de imoralidade sexual, malícia, cobiça, maldade, atividades malignas. Então, quando alguém está envolvido em lesbianismo, homossexualidade, vão surgir coisas terríveis em sua vida, coisas das quais estamos falando. Olhe novamente, todo tipo de iniquidade, imoralidade, malícia, cobiça, maldade. A Escritura diz, e também estando cheios de ciúmes. Essa última palavra pode também significar inveja, ter muita inveja. Ao estarem cheios de tudo isso, eles não conhecerão a paz, eles não conhecerão a felicidade, eles não serão alegres. Eles estarão atormentados por dentro, porque estarão abraçando e pensando de uma forma que é negativa para si mesmos, para aqueles que eles amam e também para a sociedade em geral. E aqui também diz que tudo isso pode gerar um processo de pensamento assassino, de conflitos, de falsidade, de pensamentos malignos, e também aquilo que a maioria das Escrituras apresenta, que é ter atitudes de fofoca, de maledicência, falando um contra o outro, definindo coisas pela sua fala, que vai causar conflitos, desacordos e dificuldades. Então, todas essas coisas são consequências. Agora, será que isso significa que todos recebem tudo isso? O texto não diz, mas essas são as possibilidades de que elas se tornem detestáveis. Existe uma relação entre detestável e assassino de forma espiritual. Quando você odeia seu próximo, é o mesmo que você o ter assassinado espiritualmente. Veja agora o versículo 30. Está escrito, sendo caluniadores. E observe a próxima palavra, usada para significar aqueles que odeiam Deus. Esse termo resume essa ideia. Por dentro, quando alguém diz, eu vou praticar esse estilo de vida, eu afirmo isso por dentro. Como disse, eles são rebeldes, desafiam a Deus. E o que diz aqui? Eles odeiam Deus, são insolentes. Esse é o próximo termo. E significa algo como ser bastante indiferente aos outros, estar enraizado no egoísmo, ter um desejo de se conseguir o que se quer a todo custo. Ou seja, eles são insolentes e também soberbos e presunçosos e inventores. Agora, vamos vê-los se tornarem ainda piores. A próxima frase diz que eles vão se tornar inventores de males. Então, o que vemos é que quando alguém adota esse estilo de vida, esse comportamento, se declarando como homossexual ou lésbica, tal atitude vai fazer com que eles se tornem indivíduos que começam em uma espiral descendente, que vão se manifestar em todo tipo de características e atividades negativas. E eles vão se afastar cada vez mais do caráter de Deus, dos caminhos de Deus, daquilo que Deus os chamou para serem. Assim, eles serão orgulhosos, presunçosos
E veja o que mais diz aqui: inventores de males e também desobedientes aos pais e mães. A maioria dos estudiosos entende que a frase desobedientes aos pais e mães tem a ver exatamente com uma natureza rebelde que eles possuem. Eles são contra a autoridade. Eles não gostam que ninguém lhes diga o que é certo e o que é errado, o que é apropriado. Eles rejeitam todo tipo de autoridade. Eles querem ser livres para fazerem aquilo que quiserem. E este é o espírito de iniquidade. Continuando a ler, olhe agora no versículo 31. Eles são insensatos. E a próxima palavra dá uma ideia de pacto e fala sobre alguém que simplesmente não é aceitável. Eles não conseguem assumir nenhuma obrigação. Eles não querem ter nenhum tipo de obrigação, porque eles sempre querem estar livres para fazerem o que quiserem. Eles são insensíveis. E são, percebam a próxima frase, eles são pessoas incapazes de se reconciliarem, ou seja, são irreconciliáveis. Em outras palavras, eles guardam rancor. Eles também são pessoas que acham muito difícil perdoar as pessoas, por isso são irreconciliáveis e sem misericórdia. É tudo isso. Agora vamos para o nosso último versículo, o versículo 32, onde está escrito: os quais, e lembre-se que eu falei sobre a justiça, os quais, conhecendo a justiça de Deus. Vejam, eles não se encontram na ignorância, eles não vivem um desconhecimento, eles se encontram em posição de provocação e de rebeldia. Então, aqui está escrito: quais, conhecendo a justiça de Deus, mas as coisas. Aqui está se falando sobre as coisas que nós mencionamos, essas coisas que eles praticam. Ou seja, essas coisas que eles estão praticando, que estão fazendo, continua, são dignas de morte. Não apenas eles as praticam, mas observe outra coisa. A próxima palavra é uma palavra de encorajamento. Não apenas eles praticam essas coisas, mas também aprovam aos que as fazem. Vemos que eles são grandes encorajadores para esse tipo de comportamento. Por quê? Porque eles são caluniadores, rebeldes contra a ordem de Deus. Deixe-me encerrar com a seguinte afirmação: quando a ordem de Deus é posta de lado, cria-se uma oportunidade, uma fortaleza para o inimigo entrar e realizar seus propósitos. A homossexualidade e o lesbianismo são exatamente o que o inimigo está fazendo extensivamente nos dias de hoje para semear problemas. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.